Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Bom estarmos aqui. Bom demais. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Obrigada, Jesus. Querido Deus, Obrigada pela tua presença. te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão precioso, por essa comunhão, pela tua presença neste lugar, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui unidos, ó Pai, com um só propósito. Pela vida dos pastores dessa igreja, pela vida de cada membro, cada congregado, cada família, Deus, que tenha entrado por essas portas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem falado com a tua igreja de uma maneira especial, mas que também nessa noite, Senhor, o Senhor possa usar a minha vida para trazer à tua igreja não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. O Senhor tem plena liberdade, ó Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, usa os teus lábios para falar com a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que nada seja de mim, Senhor, mas que seja tudo pelo teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Pode sentar-se. Eu estou imensamente grato a Deus por essa oportunidade. Agradecer pelo convite que nós recebemos, pastor Adriano, pastor Marcelo, pela confiança de nós estarmos aqui, revendo aqui alguns amigos, irmãos, meu irmão Marcos, sua família. Deus abençoe todos vocês, toda a igreja que a gente conhece, acho que todos, quase todos, né? Alguns que aqui eu estou lembrado dele, mas já vi em algum lugar também, mas os demais a gente está sempre vendo, meu irmão Gilson, a Simone, que também um dia fizeram parte do Vida Despertar, congregando, ainda faz, né? Porque a igreja, irmãos, ela é uma só. Eu falo que existem duas igrejas na terra, uma que vai subir e uma que vai ficar. E nós fazemos parte da que vai subir, não é isso, irmãos? E eu vejo que apenas muda o CNPJ e a placa de identificação. Mas a igreja de Jesus, ela é única. Não tem igreja grande, não tem igreja pequena. Porque todos nós temos um só propósito, de um dia morar nos céus. E quando a nossa visão, irmãos, fica presa em uma placa, nós não estamos vivendo o que Jesus nos ensinou. O Evangelho é reino. Se o Evangelho, se nós falarmos do Evangelho, mas se não vivermos o reino de Deus, está fora dos propósitos, irmãos. Então eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez. Meu irmão Wilson veio cooperar conosco também nessa noite. Teve cedo ali no culto da sede, está aqui. A senhora Ivone, que nós convidamos também para estar aqui, mas a Marcela, minha digníssima esposa. Eu perguntei, você quer ir comigo ou quer ir para a sede? Não, eu quero ir com você. E eu gosto disso, irmãos. Como eu gosto de estar em algum lugar que a minha esposa fala, eu quero estar com você. Porque, como é o culto da família, nosso ministério começa em casa, né, irmãos? Se na minha casa eu não tenho um ministério saudável, pastor, eu não posso ter um ministério saudável na igreja. E graças a Deus, a gente vive esse ministério dentro da nossa casa. Nós estamos casados há 35 anos, né? Graças a Deus, queremos continuar juntos até a volta de Jesus, porque nós fizemos uma aliança lá atrás, até que a morte nos separe. Então vem as lutas, para todo mundo vem, irmãos. Tem as dificuldades, para todo mundo tem. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E o que eu acho lindo, irmãos, que passou 35 anos, ela está mais bonita do que quando eu conheci ela. Aí, ó. Ela devolveu, irmãos, olha isso. Não é assim, Marcão? Glória a Deus, queridos. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Nesses últimos tempos, Deus ele tem me despertado em trazer mensagens de encorajamento para a igreja. Por quê? Porque nesses últimos anos, irmãos, eu tenho percebido que a igreja ela tem perdido muito foco. Muita gente, meu irmão Marcos, tem desistido dos seus chamados, desistido dos seus ministérios. Nós vemos hoje muitos crentes frustrados, pessoas sem esperança, pastor Adriano.
Pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem falar de Jesus, mas vivem uma vida sem esperança. E o Evangelho, ele nos traz esperança, irmãos. A única coisa que nós precisamos, queridos, é de nos posicionarmos. E às vezes nós vamos perdendo, né, algumas coisas pelo caminho, na nossa jornada. Porque quando nós começamos na fé, sabe, era aquela empolgação, é aquela coragem, aquela determinação, ele está presente em tudo. Mas a gente vai ficando um pouco mais tempo na igreja, fala velho, não, mais tempo na igreja, a gente começa, sabe, ao invés de avançar, a gente vai relaxando. E conforme a gente vai relaxando, irmãos, o inimigo, ele é astuto, o pastor Marcelo, ele vai tirando o chão de debaixo dos nossos pés. Principalmente quando ele escuta de nós palavras negativas, irmãos. Tem gente que não se preocupa com o que fala. Mas entenda que o que você pensa, só Deus sabe. Mas o que você fala, o diabo escuta. Então quando você começa a declarar com os seus lábios coisas negativas, não aguento mais, estou cansado da vida, não sei o que eu estou fazendo na igreja, não sei por que sou crente, parece que Jesus já esqueceu de mim. Irmãos, o diabo pega essas palavras suas e vai minando suas forças, fazendo cada vez mais você pensar que isso é verdade. E não é verdade. Porque Deus fez uma promessa. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós já temos uma palavra de direcionamento, irmãos. E esses últimos dias da igreja, eu vejo que, com todos os sinais, não eu vejo, mas todo mundo está vendo, que muito em breve Jesus vai voltar. Aleluia, glória a Deus. E esse tempo que resta para nós como igreja, irmãos, é tempo de nós nos encorajarmos. É tempo de nós anunciarmos, Marcos, o Evangelho. É tempo de nós nos colocarmos de pé e entender para quê e por que Deus nos chamou, pastor Marcelo. Não dá para ficar mais acomodado, irmãos. Não dá para a gente ficar mais de boca fechada. Essa semana, quinta-feira, eu estava ali em Tatuapé. Deus me abençoou, consegui trocar meu carro. E eu fui buscar uma agência lá em Tatuapé. Fiz a compra lá. E eu cheguei ali, eram umas 11h30, mas até preparar a documentação, resolver tudo. Eu fiquei lá até quase 7 horas da noite, irmãos. Mas pensa que dia proveitoso, pastor. Eu preguei para o rapaz que foi fazer o laudo do meu carro, eu preguei para o vendedor, eu preguei para o motorista do Uber que me levou até o cartório, eu preguei para a moça que me atendeu lá no cartório, eu preguei para o dono da agência. Irmãos, eu falei de Jesus para todo mundo daquele lugar. E o interessante é que de cada um vocês escutam uma história diferente, né? E eu fico pensando, o que nós estamos fazendo, irmãos? Qual é o evangelho onde nós estamos vivendo? Mas que Deus nos dê graça, irmãos, e a gente possa se colocar de pé. A gente possa ter um reencontro, né? E voltar às nossas origens. Porque Deus não perde o controle. Nós perdemos, mas Deus não perde. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Ou melhor, capítulo número 2. Do versículo 39 até o versículo 49. Vamos ler esses 10 versículos, irmãos. Glória a Jesus. Eu tenho tido algumas oportunidades, irmãos, de ministrar, não só na igreja que pastoreio, mas tenho recebido alguns convites. E onde eu tenho ido, a mensagem tem sido a mesma, irmãos. Porque eu entendo que Deus tem levantado algumas pessoas para encorajar outras. E eu falo que para cada um, irmãos, Deus dá uma ferramenta. Você vai ouvir de repente um pregador com aquelas mensagens eloquentes que vai fazer você pular, rodopiar, sapatear, falar em língua, ser renovado. Mas depois vem outro pregador com uma palavra talvez mais calma para você refletir também. Porque não é só de avivamento que a gente se vive, né? O avivamento começa com o despertamento, essa é a verdade. Não tem avivamento se não tiver despertamento, irmãos. E o despertamento começa você refletindo naquilo que você ouve, você desejando colocar em prática aquilo que Deus fala com você, e aí você começa a viver um grande avivamento na sua vida. Aleluia. Nós somos pentecostais, irmãos. Lucas capítulo 2. Nós somos pentecostais. Hoje eu estava pensando sobre isso.
Às vezes a pessoa fala, eu sou pentecostal. O que é ser pentecostal? É só ser o crente do manto? Não, irmãos. Pentecostal é ser cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz diferença onde ela vai. Você está na fila do mercado, você faz a diferença. Você está no trânsito, você faz a diferença. Você está no meio da sua vizinhança que não é crente, você faz a diferença. Porque você carrega a presença do Espírito Santo. Amém? Acompanhe atentamente na sua Bíblia. Versículo 39 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz assim. Eu estou lendo na Bíblia Thompson, que é uma versão contemporânea. Diz assim: assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando ouviram, maravilharam-se. E sua mãe, maravilharam-se. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, se você quiser, mas preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu já li esse texto, dezenas de vezes, porque eu gosto de ler os Evangelhos, gosto da Bíblia, mas eu me apego muito nos Evangelhos, irmãos. Não sei se porque quando eu me converti, no primeiro dia eu ganhei um livreto do pastor do Evangelho de João. Então eu peguei muito a ler meus Evangelhos e eu já li diversas vezes esse texto. Mas hoje à tarde, enquanto eu meditava nele, parece que ele soava diferente, pastor. Sabe que cada vez que você lê, o Espírito Santo te dá um entendimento, talvez para aquele momento, talvez seja para esse culto. Talvez se amanhã eu ler esse mesmo texto e for ministrar em outro lugar, Deus me dá uma outra revelação dentro dessa mesma palavra. Porque Deus tem a sua multiforme, irmãos. Por isso que nós não devemos questionar o pregador. Porque para cada culto Deus tem uma palavra. Para cada reunião Deus tem um milagre, pastor Adriano. E às vezes Deus quer fazer um milagre de uma maneira tão simples e nós estamos preocupados, sabe, com grandes movimentos. E eu entendo que Deus ele tem nos trazido ao entendimento que nós estamos, querido, caminhando muitas vezes desapercebidos. Como nós acabamos de ler aqui, a Bíblia nos fala aqui que os seus pais foram para Jerusalém. Só que na volta, eles fizeram o que tinham que fazer ali, e na sua volta, voltaram normal a sua vida, pastor Marcelo. A caminhada foi normal. As pessoas estavam junto deles. E a Bíblia diz que eles não perceberam que Jesus havia ficado para trás, queridos. E olha que profundo isso. Meus pais esqueceram Jesus. E eu comecei a ler esse texto e o Espírito Santo falando comigo que quantas vezes, irmãos, as nossas distrações têm nos feito esquecer Jesus. Nós ficamos distraídos, porque aqui nada mais foi do que uma distração dos pais. Porque qual que é o certo, irmãos? A Ivone está com a sua filha no colo.
Eu vejo a pastora Adriana grudada na Heloísa o tempo todo. Imagina, acaba o culto, vocês vão embora, pastor Marcelo. E quando chega lá em casa, cadê a Heloísa? Nossa, deixamos ela na igreja, vai ter que voltar aqui, abrir a porta e procurar a Heloísa. E eu entendo que quando os pais de Jesus chegaram, como a Bíblia diz, eles caminharam um dia, e no final do dia, Marcos, eles perceberam que Jesus não estava. Imagina a caminhada de um dia, agora eles precisaram voltar mais um dia. Olha quanto tempo nós perdemos para encontrar aquilo que nós perdemos por distrações. Caminharam mais um dia de volta, mas a Bíblia diz que eles procuraram 3 dias para encontrar Jesus. Eu imagino como estava, missionário Ivan, no coração daquela mãe. O que passava na mente daquela mulher. Onde está meu filho? Onde eu deixei Jesus? O que fizeram com Jesus? Mas a palavra do Senhor diz aqui que eles procuraram. E depois de 3 dias, eles encontraram Jesus aonde? No templo, irmãos. No templo. Eu tenho falado em alguns cultos ali na nossa igreja, que nós vivemos um tempo de muitas pessoas desigrejadas. Hoje você abre as redes sociais, na internet, e você vê pessoas dizendo: eu não preciso ir para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Dar dízimo para o pastor? Sustentar pastores? Pessoas frustradas com homens, como eu encontrei um lá onde eu estava fazendo a vistoria do carro. O vistoriador, eu comecei a conversar com ele e disse: cara, tem uns 14 anos que eu não vou em igreja nenhuma. Eu sou crente, eu faço minhas orações em casa, eu mantenho a minha fé, mantenho a minha devoção, mas eu não quero saber de igreja, porque há 14 anos um pastor o decepcionou. E a decepção que ele teve com o pastor afastou ele da igreja. E as pessoas esquecem que é aqui que nós mantemos a comunhão, irmãos. É na igreja que nós buscamos forças, pastores. É na casa de Deus que nós encontramos vigor para nós continuarmos a nossa jornada. Eu não sei os irmãos, mas se eu ficar 2 cultos sem participar, parece que eu estou doente, pastor Marcelo. E não é de agora não, irmãos. Eu sou crente há quase 26 anos. Em setembro eu completarei 26 anos que sirvo a Deus. E nesses 26 anos eu sempre estive presente nos trabalhos da igreja, pastor. Eu nunca fiquei, irmãos, um mês sem tomar Santa Ceia. Porque eu entendo que aqui, junto com os meus irmãos, pastor, a igreja tem problema. Onde não tem problema, irmãos? Se você não quer ter problema, aguarde só o céu, porque aqui vai ter. Mas olha, eles voltaram, andaram 3 dias. Um dia para lá, outro dia para voltar, e o tempo foi maior para encontrar aquilo que havia perdido. Aqui no versículo 44, pode dizer assim: pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia, então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Irmãos, quantas pessoas estão procurando Jesus onde ele não está? Quantos crentes estão procurando Jesus onde Jesus não está, irmãos? E olha interessante, eles pensando que estava na companhia, mas Jesus não estava mais, minha filha. Jesus já havia ficado para trás. Pastora Denise leu aqui um texto onde Moisés falou para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não vou a lugar nenhum se a sua presença não estiver comigo. Irmãos, nós temos que ter a preocupação de carregar conosco a presença de Deus, queridos. O crente que não se preocupa em carregar a presença, ele está propenso a tropeçar, a cair, a desistir do seu ministério. Mas isso é algo muito pessoal, que nós temos que desejar, queridos. Pastor Marcelo, ele pode colocar a campanha de oração 24 horas. Mas se você não desejar carregar com você a presença de Deus, vai te ajudar as orações dele? Vai. Mas se você falar assim: não, pastor, eu não quero saber, não tem quem faça, irmãos. Então isso é responsabilidade nossa, pessoal. No 45, diz assim: como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. No 46, depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os
e fazendo-lhes pergunta. Comunhão, queridos. Relacionamento. Você só vai se dar bem na casa de Deus, na presença de Deus, se você tiver relacionamento. Jesus estava ouvindo e fazendo perguntas, pastor. Sabe quando você não entende o que está acontecendo? Tem um anjo da igreja, meu pastor, eu estou passando por uma luta, eu não sei o que está acontecendo, o senhor pode me ajudar? Querido, você pode ter certeza, seu pastor vai lhe orientar da melhor maneira possível. Essa semana eu passei umas 3 horas com um casal, aconselhando eles. Sabe a pessoa quando ela está desanimada, que ela está triste, são todos problemas, mas eles decidiram, pastor, eu preciso falar com o senhor. E hoje, para minha alegria, irmãos, eles vieram me abraçar e disseram, pastor, como nós estamos melhores depois da conversa que tivemos com o senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É comunicação, é comunhão. Eu falo muito, eu conversava hoje também com a moça na igreja, disse para ela, olha, muita gente, por não entender, pastor Marcelo, os princípios, se quebra. E toda vez que você quebra um princípio, o princípio te quebra. O pastor Marcelo falou algo aqui muito profundo. Nós congregamos juntos 10 anos, irmãos. O pastor Marcelo nunca faltou respeito comigo. Nós nunca tivemos uma discussão. Com certeza eu fiz coisas que desagradou ele. Como ele fez coisas também que me desagradou naquele momento. Mas nós nos respeitamos, nós honramos um ao outro, e ele sempre me honrou como líder, irmãos. Eu me lembro que uma certa feita, o pastor Marcelo estava passando um processo difícil. Eu estava indo fazer caminhada. Falei, vamos comigo no carro. Nós paramos na frente ali do tablado ali, irmãos, daquele onde os carros ficam estacionados. Nós ficamos acho que umas 2 horas, né, pastor Marcelo? Dentro do carro, irmãos. Choramos juntos, conversamos. E dali Deus deu um destino maravilhoso para o pastor Marcelo. Reverteu aquela situação que eles estavam vivendo, porque a presença de Deus estava conosco. Então, quando você honra a sua liderança, você honra a Deus, irmão. Crente que não honra líder, não vai falar para mim que honra a Deus, porque não honra. Se você não honra o anjo que Deus colocou aqui para lhe direcionar, porque Deus nunca deixou um povo, irmão, sem uma liderança. Então, se você não honrar os seus pastores, tenha certeza, o seu ministério não vai fluir. Ah, pastor, eu não concordo com ele. Talvez ele não concorde com você também. Mas se você tiver uma aliança com Deus, as coisas se ajustam, vocês vão conversar. Eu estou falando vocês porque lá também é a mesma coisa, tem momentos aqui na Despertar. Então, querido, Jesus estava ali no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Foi onde os pais o encontraram. E aqui no 47 diz assim, todos que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando viram, maravilharam-se. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Interessante que a culpa não foi de Jesus. Jesus nunca tem culpa, irmãos, de nada que acontece conosco. Eu sempre falo que as coisas boas que acontecem conosco é porque Jesus está no centro. As coisas ruins que acontecem conosco é porque a gente é ruim mesmo e a gente faz sem Jesus. Porque quantas vezes, irmãos, nós queremos fazer coisas que nós achamos que devemos fazer. Como já foi dito aqui, não faça nada se Deus não lhe orientar a fazer. Não se mova do seu lugar se Deus não mandar você se mover. Não faça negócios sem Deus falar para você, esse é o momento de fazer. Irmãos, às vezes na hora da gente resolver problemas, a gente toma decisões precipitadas. Eu não sei os irmãos, eu já fiz tanta besteira na vida, pastor. Eu já peguei carro quitado, levei no banco, refinanciei meu próprio carro, que já estava velhinho já, porque eu estava devendo, eu precisava pagar aquela dívida, em vez de resolver, eu fiz outra dívida, e nem paguei a antiga, e fiquei devendo mais não sei quantos anos, porque falta de confiança, irmãos, falta de direção. Então, quando você anda sem direção, você começa a tentar resolver seus problemas ao seu modo, e ao seu modo, não vai. Se a presença de Deus não for, não faça, não vá. Não tome decisões sem que a presença de Deus. Mas os pais disseram aqui, por que você nos deixou? Não foi Jesus que deixou os pais. Foi os pais que deixaram Jesus. E olha que interessante. Às vezes nós entramos em crises, irmãos. Às vezes a nossa casa está passando por grandes processos.
E nós não paramos para pensar que nós deixamos Jesus em algum lugar. Eu quero que você reflita nessa noite. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração sobre isso. Quantas vezes nós esquecemos Jesus? Quantas vezes nós fazemos como Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte se for preciso. Sabe aquele momento da emoção forte? Sabe aquele culto que você é chacoalhado, que você sai dizendo: olha, a partir de hoje eu não perco mais um culto, eu vou estar junto com o meu pastor, eu vou ser dizimista fiel, vamos abrir outra igreja, pastor Marcelo, que eu vou ajudar o senhor a cuidar, pode contar comigo, mas daqui a pouco vem o vento. Porque o vento sopra, irmãos, para todo mundo. E Pedro fez exatamente assim. Ele falou: não, Senhor, todo mundo pode se escandalizar. Eu vou contigo até a morte. Mas caminhar um pouquinho, presbítero Wilson. Alguém olha para Pedro e fala: você é um deles. Eu? Não sei nem de quem você está falando. Caminhou mais um pouquinho, alguém olha para Pedro: olha, você fala como ele, você se veste igual. Porque crente, irmãos, até desviado, ele é crente. Crente até desviado, ele é crente. Ele não deixa de ser crente. Eu, pelo menos, eu tenho isso comigo. Eu posso encontrar uma pessoa bêbada na rua, mas se eu sei que um dia ela esteve na igreja, eu salvo ela com a paz do Senhor. Como assim, pastor? Porque eu dou o que eu tenho. Cada um dá o que tem. Eu discordo, né? Não que eu estou dizendo que as pessoas estão, mas eu discordo de situações que vai fazer um culto ao ar livre. Olha, a paz do Senhor para os irmãos e um bom dia para os ouvintes. Não, a paz do Senhor para todos, queridos. Nós vamos dar para as pessoas aquilo que nós temos em nós. Então dê a paz do Senhor. Mexa com as pessoas, trazendo para elas paz. Glória a Deus. E Pedro olha para aquela moça e fala: não sei de que você está falando, não. Só que interessante que Pedro havia sido avisado, pastor. Pedro, hoje, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você não nega. A Bíblia diz que o galo cantou. Pedro se lembrou, Lucas, daquilo que Jesus havia falado para ele. A palavra do Senhor diz que Pedro chorou amargamente. Choro de arrependimento. O que eu fiz? Onde eu esqueci Jesus? Onde eu deixei Jesus? Aleluia. Pedro havia caminhado, meu irmão, na presença de Jesus. Pedro havia recebido uma palavra de Jesus dizendo: Pedro, vem, Pedro, após mim, que eu vou fazer de você pescador de homens, Pedro. Irmãos, nós temos a tendência de esquecer das promessas que Deus nos faz, queridos. Nós somos muito esquecidos daquilo que Deus fala conosco. Pedro carregava, pastor Adriana, uma palavra de Jesus: eu vou fazer de você pescador de homens. Mas a Bíblia diz que aconteceu tudo isso, Jesus foi morto. Aleluia, daqui a pouco está lá Pedro. Reúne a galera e fala: gente, eu vou pescar. O que é que o povo disseram? Nós vamos com você, Pedrão. Pescaram a noite inteira, irmãos. Só que Jesus não estava com eles naquela pesca. Pegaram alguma coisa? Nada, irmãos. Porque tudo que você faz sem Jesus vai dar frustração. Tudo que você fizer sem a presença de Jesus, pode ter certeza, vai lhe trazer prejuízos e frustrações. Por isso a necessidade: se o Senhor não for conosco, Senhor, não nos deixa sair deste lugar, não nos faça subir daqui. Aleluia. Na hora que Deus havia falado: Moisés, pode ir, porque a minha presença irá com você, Moisés. Irmãos, quando você carrega a presença, você é uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então nós temos a necessidade, irmãos, de buscar, carregar, pastor Adriano, a presença de Deus, queridos. Imagina, nós seres tão pecadores, mas nós carregamos algo tão precioso, pastor Marcelo. Onde o Senhor chegar, as pessoas vão olhar para esse homem, é diferente. Glória a Deus. Esse homem é diferente. Lembra do prostíbulo lá de Sorocaba? Esses homens são diferentes. Vamos conversar com eles. De um prostíbulo, uma casa de beleza, de prostitutas, mulheres de Deus, de cafetão, obreiro. Ah, irmãos, quando carrega a presença de Deus, quando você chega, faz a diferença, queridos. Quando você carrega a presença de Deus, se você entrar no centro de macumba, Satanás vai ter que bater em retirada, queridos. Então nós necessitamos de carregar a presença, pastora. Essa semana eu lembrava, quando eu estava morando lá em Santa Catarina, irmãos, no ano de 2009, passando uma crise difícil, morando numa kitnet, longe da família. Às vezes na hora do almoço, assim, minha filha ligava: pai, como que faz aquele bife que só você sabe? Irmãos,
Minha esposa faz uma comida deliciosa, mas não pede para ela fazer bife, não. Ela estraga meu bife. Aí ela fala, amor, faz você, que você faz um bife gostoso. Só que quando a minha filha falava isso, Ivone, aquele resto de dia eu só chorava, porque eu estava com saudade da minha família. E eu me lembro que uma sexta-feira, irmãos, eu cheguei da igreja, tinha ensaio das irmãs, eu estava atordoado já, vontade de ir embora. E eu lembro que naquele dia do ensaio, eu dobrei meu joelho na última cadeira, perto da porta da igreja, pastor Marcelo, e comecei a falar com Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Eu estou com a minha família lá em São Paulo, eu vou voltar para minha casa. Chega lá e falo para o pastor José Elcio que eu não volto mais para cá. Na época era do Madureira. Enquanto eu estou ali ajoelhado, com a cara na cadeira, de lágrimas, pastor Marcelo, vem uma senhora que congregava lá com a gente, com o cabelão cá embaixo. Ela não cortava nem sequer as pontas do cabelo. Pensa numa mulher canela de fogo, pastor Marcelo. Não que cortar cabelo tira unção de ninguém, tá, irmãos? Não entende isso não, mas era o propósito dela com Deus. Aquela mulher vem rodando, colocou a mão no meu ombro e deu um grito assim, no pé do meu ouvido: Pedro! Tu me amas, Pedro? Você não vai para lugar nenhum, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Eu falei, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu podia ter ligado o carro e ido lá de casa mesmo. Mas quando você ouve Deus falar, irmão, você se intimida. E eu entendi que Deus estava falando comigo ali, que não era sempre, irmãos. Acabou aquele ensaio, voltei para minha casa, lá para a kitnet, onde eu estava morando. E deu mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, um barulho em cima, assim, tinha um lugar lá que o pessoal batia tambor. E aquele barulho infernal, e eu saí, levantei as minhas mãos e falei, Deus, o senhor não tem obreiros aqui em Florianópolis? O senhor precisava me tirar lá de Jandira, da minha casa, da minha família. Olha o crente revoltado, irmãos. Olha o crente depressivo. E Deus falou muito claro comigo. Eu poderia mandar qualquer um para Nínive. Eu escolhi mandar Jonas. Só cuida daquilo que é meu, que eu cuido do que é seu. Eu levei um tapa na cara ali, irmãos. E eu falei, tá bom, Deus, eu te obedeço, só que eu quero dormir. E esse barulho infernal não me deixa dormir, Senhor. E falei e entrei. Passou mais ou menos, o barulho cessou, eu nem percebi. Passou uns 15 dias, a dona da kitnet me chamou e disse, pastor Florisvaldo, o senhor ficou sabendo que o centro ali de cima fechou? Eu falei, não, o que aconteceu? Falei, tem uns 15 dias que os espíritos não descem lá mais, não. Irmãos, eu dei um glória tão alto que acho que ensurdeci aquela mulher. Por quê, irmãos? Foi a resposta de Deus. Olha, eu estou com você. Faça a minha obra, obedeça a minha voz e eu cuido do resto, queridos. Porque quando você carrega a presença, irmãos, onde você chega, Satanás tem que bater em retirada. Quando a Bíblia diz, quando Deus falou, Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que acontece aí, queridos? A igreja avança e o inferno tem que recuar. O crente tem que avançar, Marcos. O crente não pode ficar parado, o crente não pode recuar. Nós não temos o direito de voltar atrás, queridos. Ah, pastor, eu estou passando um processo tão difícil. Lembra onde você esqueceu Jesus? Lembra onde você deixou Ele? Os pais de Jesus, com certeza, entraram em um grande conflito entre os dois ali. A culpa foi sua, não, foi você, mas você é a mãe, mas você também é pai, porque... E agora? Aí quando não teve o que fazer, vamos junto, vamos voltar. Vamos embora, vamos buscar o que é nosso. Vamos atrás daquilo que nós deixamos, queridos. E eles encontram eles, irmãos, aqui para a gente orar. Respondeu-lhes ele, por que me procuravas? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai. Você sabe que lugar é esse que você está? Você sabe o que significa esse lugar que você está? Você honra esse lugar? Até 6 meses atrás, o que funcionava aqui? Pastor, uma oficina, não era? Pastor, disse que foi uma igreja, não foi um pouco tempo. Foi uma igreja antes. E antes dessa outra igreja? Ficou pouco tempo. Mas hoje, o que se tornou esse ambiente, irmãos? Casa do Pai. Casa do Pai, queridos. Honra esta casa, honra este lugar. Quando você entrar por essas portas, como Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés. Entenda que este lugar é um lugar santo, irmãos. Não é as paredes, mas é o ambiente. Por quê? Por causa da presença de Deus neste lugar, queridos. O pastor disse que na terça-feira em um ensaio, alguém entra desesperado. Por quê? Estava passando na rua, a alma estava aflita, ouviu que aqui dentro acontecia alguma coisa interessante e entrou por essas portas.
Irmãos, quantas vezes ali na onde nós congregamos, a gente está ali, de repente entra pessoas chorando, pessoas desesperadas, pastor Marcelo, precisando de uma palavra. Porque aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus, irmãos. Você está no melhor lugar que você poderia. Tenha prazer de estar neste lugar, irmãos. Ajude neste lugar. Seja útil neste lugar. Coloque o seu ombro embaixo da cruz neste lugar. Se disponha neste lugar. Aleluia. Se entregue neste lugar de corpo, alma e espírito. Então, Jesus falou: não sabia que eu deveria estar na casa do meu Pai. Mas vamos voltar aqui, queridos. Os pais de Jesus, em momentos de distração, esqueceram Ele. O que tem distraído você? Oh, Jesus. Eles pensavam que Ele estava na companhia, mas não estava. Quantas vezes nós até pensamos, pastor André, que Jesus está conosco em tudo que nós estamos fazendo, mas às vezes Ele não está, irmãos. E aí nós temos que ter a sensibilidade. Opa, está dando tudo errado. Se está dando tudo errado é porque Jesus não está comigo nesse negócio. Se a minha casa está uma bagunça, é porque Jesus já se retirou por causa das minhas atitudes. Irmãos, às vezes nós temos a mania de falar, né? Jesus está na minha casa. Irmãos, onde Jesus está? Não tem confusão, irmãos. É culto da família. Onde Jesus está não tem gritaria. Onde Jesus está não tem brigas, porque Ele é paz. Onde Jesus está tem comunhão, irmãos. A sua casa, ela é um pedacinho do céu. Amém, queridos? A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. Hoje eu cheguei do culto, eu venho cedo, 8 horas toda a igreja, terminou, a gente conversa, chega em casa era meio-dia. Moço, por favor, o almoço está quase pronto. Eu não vou nem tomar café, vou esperar. Ela fez um escondidinho, pastor Adriana, de mantoquinha, com bacon, calabresa, frango desfiado, irmãos. Pensa num negócio gostoso. Ela pegou 2 pratos bonitos, colocou um de um lado, outro do outro, um para mim, outro para ela, com 2 copos chiques, fez um suco de acerola, irmão. Só nós 2, queridos. Só eu e ela, mas foram os pratos mais bonitos que nós temos em casa. Ela coloca para a gente almoçar. Os copos mais bonitos não é para as visitas quando chega também, mas primeiro quem tem que desfrutar do que você tem é você. Tem gente dentro de casa que na hora do almoço entre a família, põe aqueles pratos velhos, na hora que chegar a visita, põe o novo. Não, põe o novo para você, para sua família. Trate bem sua família, querido. Esposa, trate bem seu esposo. Esposo, trate bem a sua esposa. Pais, trate bem os seus filhos. Filhos, respeite os seus pais. É culto da família, irmãos. E às vezes nós perdemos Jesus dentro de casa, sabia? Verdade. Às vezes dentro de casa nós perdemos Jesus. Aí nós precisamos voltar e procurar. E olha que dá trabalho, tá? Andar um dia sem Ele, depois demorar 3 para achar. Olha isso. Eu na terça-feira, quando a pastora Adriana havia me feito o convite, eu estava na consagração, na terça-feira de manhã, e Deus me deu uma palavra, e eu quero compartilhar ela aqui com os irmãos. Não, só vou ler. Porque nós estamos, irmãos, buscando viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural? Quer mesmo de verdade, irmãos? Tem gente que não quer, né? Tem gente que está acostumado tanto no raso, que não quer mais mergulhar em águas profundas, irmãos. E o segredo, irmãos, não é ficar no raso. O segredo é você mergulhar cada vez mais profundo. Lembra no ano de 2004, que teve aquele tsunami na Indonésia? Milhares e milhares de pessoas morreram. Aí, de repente, um casal saiu das profundezas do mar. Saiu das profundezas. O que aconteceu? Como assim? Você não sabe? Não. Milhares de pessoas mortas, casas destruídas, vilarejos destruídos. Sabe por que eles não viram nada, irmãos? Porque eles estavam mergulhados. Eles eram mergulhadores, estavam em alto mar, lá no profundo. E quem está mergulhado, irmãos, não vê as bagunças na superfície, não. Ou você começa a ver muita coisa errada porque você está muito no raso. Ou você começa a achar defeito na igreja porque você está muito no raso. Ou você começa a ver defeito nas pessoas é porque você está muito no raso.
Mas quando você está mergulhado, irmãos, tudo que vem você dá glória. Aleluia. O irmão canta desafinado, você dá glória a Deus. O pregador errou um pouquinho daquilo que ele falou, mas você continua dando glória a Deus, porque você entendeu o sentido da palavra. Porque nós temos hoje muitos fiscais de culto, né? Isso é um perigo. O fiscal de culto é um perigo. Ele não cresce, ele não desenvolve, ele não se movimenta, porque ele é um fiscal. Ele quer ver o erro. Ele presta atenção no erro. No acerto. O que falou de bom? Nada. Mas o que falou de errado, ele vai para casa lembrando. Mas isso é crente raso. Porque crente que mergulha, meu irmão prefeito isso. Às vezes o pregador aqui na hora da palavra aqui, a gente erra com as coisas. Quem nunca errou? Você lê uma coisa e fala outra. Quem nunca fez isso? Mas crente no Espírito, ele entende o sentido que o pregador quis falar, queridos. Aí ele dá glória a Deus, porque ele sabe que a palavra, talvez ela até teve um pronunciamento diferente, mas o conteúdo dela é profundo, irmãos. Porque essa palavra ela tem direcionamento. E eu anotei aqui, querido, viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural é entender o que Jesus nos prometeu. Em João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. Não foi isso? Mas como que terminou o versículo? Mas eu vim para que tenham vida, vida e abundância. Essa é a palavra, irmãos. E isso nós não podemos esquecer. Porque quando nós vivemos a vida proposta por Jesus, nós encontramos paz em meio às guerras. Encontramos refrigério em meio às tempestades. Encontramos sempre uma solução em meio às turbulências da vida. Viver a vida abundante não significa que não teremos problemas, porém a nossa confiança estará sempre à frente dos nossos problemas. Se você não consegue ter uma vida de paz interior, guarde isso com você, de plena confiança, é melhor recalcular a rota e descobrir onde você esqueceu Jesus. É forte. Porque se Jesus me fez uma promessa, irmão Vânia, que Ele veio para me dar vida, e vida completa, vida plena, vida em abundância, é essa vida, meu pastor Marcelo, que eu tenho que viver. É essa vida que você precisa viver. E se alguma coisa está diferente dessa paz que você precisa, se alguma coisa dentro da sua casa está diferente, sabe, desse lar de harmonia que você deseja, você pode ter certeza, a culpa não é de Jesus. A culpa não é da igreja, a culpa não é de ninguém, a não ser sua. E nós vivemos um tempo, na verdade, isso vem lá do Éden, lá do jardim, quando Deus foi falar com Adão. Adão, o que você fez? Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, Deus. Então nós já trazemos isso de Adão, de transferir responsabilidades, pastor Marcelo. Só que hoje nós não temos mais, queridos, a natureza adâmica. Porque Jesus veio e cancelou aquela sentença e nos colocou a mente de Cristo, queridos. Hoje nós temos a mente de Cristo. E quando eu carrego comigo a mente de Cristo, querido, eu tenho que pensar como Jesus, eu tenho que falar como Jesus, eu tenho que andar como Jesus, eu tenho que agir como Jesus. Porque João disse assim: aquele que afirma estar em Cristo, é necessário andar como Ele andou. Ah, pastor, isso é impossível. Se fosse impossível, não estava na Bíblia. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, querido. Então nós precisamos desejar viver essa vida plena. Se alguma coisa está errada, se dentro de você não tem mais paz, eu convido você nessa noite a recalcular a sua rota. Faça como fez os pais de Jesus. Cadê nosso filho? Esquecemos, vamos voltar. Recalcula a rota, agora é de volta para o lugar onde nós deixamos ele. E quando encontra ele, a Bíblia diz que eles se alegraram. Eles se maravilharam quando eles chegam naquele ambiente e encontram Jesus no templo. Aleluia, Jesus está neste lugar, queridos. Aleluia, Ele está aqui. Ele quer propor mudança de vida para nós. Ele quer propor paz aos nossos corações. Ele quer propor, sabe, uma nova estrutura para cada um de nós, queridos. Irmãos, não dá para a gente dizer que é crente, mas andar só choramingando, minha filha. Imagina, você diz que é crente, mas seu vizinho nunca vê uma atitude de louvor nos seus lábios. Você diz que é crente, mas aquele que trabalha do seu lado na empresa nunca vê você glorificando a Deus, só reclamando. Ele vai dizer: ser crente assim? Qual é a sua igreja? Eu vou dar a volta, vou passar na outra rua, não vou lá não. Então, meus queridos,
Fica essa proposta para mim e para você nessa noite. Se porventura está me faltando a plena paz, aqui Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, o que é abundância? É você ter tudo o que você precisa, querido. Abundância, irmão, é não te faltar nada. Eu não estou dizendo que você não vai ter falta de algumas coisas. Olha o que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. E agora? Nada me faltará. Ele estava dizendo que não ia ter falta de algumas coisas? Não, ele está dizendo que Deus supre tudo o que eu preciso. Ainda que eu não tenha tudo o que eu gostaria de ter, mas isso não vai me fazer falta, porque eu tenho o Deus de todas as coisas. Eu não preciso ter todas as coisas, mas eu preciso ter um Deus, dono de todas as coisas. E quando eu tenho esse Deus, dono de todas as coisas, irmãos, não importa a circunstância que você estiver, não importa o ambiente que você vai estar, não importa se você hoje está desempregado, se você está pensando, preocupado, talvez você está aqui preocupado, como você vai pagar sua conta amanhã? Descansa agora, você está na casa do Pai, você está na presença do Pai, amanhã Deus vai prover tudo que você precisa. Você entende, querido, que quando você carrega a presença, quando você anda com Jesus, você anda em paz. Você vai andar em paz, porque Ele vai suprir as necessidades que você precisa. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. É a palavra que nós precisamos desejar, carregar conosco. Talvez você está passando um momento de conflitos interior. Talvez você até venha para o culto no dia de domingo, mas na segunda você está meio que desesperado, apavorado com tantas coisas. Mas o culto, ele tem que acompanhar você. Quando terminar aqui, que o pastor dá a bênção apostólica, você precisa ir para casa cultuando a Deus. Você precisa dormir cultuando a Deus. Você precisa acordar na segunda cultuando a Deus. Você precisa ir para o seu trabalho cultuando a Deus. Você precisa, nós precisamos andar adorando a Deus em todo o tempo, queridos. Aleluia, buscar a presença de Deus não é 2 horas de culto, não. A presença de Deus tem que ser constante em nossas vidas. Aqui onde você encontra o refrigério para a sua alma, a palavra de alento que vai acalmar seu coração, que vai encorajar você a prosseguir. Mas é um dia a dia lá fora que você demonstra quem realmente você é. Porque aqui, irmãos, é muito fácil. Aqui a gente está todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo perfumadinho. Mas amanhã volta a realidade. Quando você acordar amanhã, talvez nem todo mundo aqui está trabalhando. Talvez pessoas que estão aqui estão trabalhando no SPC, no Serasa. Senhor, o que eu faço? Coloca diante de Deus, irmãos. Eu passei muito tempo, eu já vou encerrar. Eu passei um bom tempo, irmãos, com meu nome sujo. Serasa, SPC, telefone tocando o dia inteiro. Eu chorava, falava: Deus, eu estou devendo, Senhor. Mas o Senhor sabe que eu não sou caloteiro. O Senhor sabe que essa não é a minha realidade. Eu preciso, meu Deus, pagar o que eu devo. Irmãos, Deus deu graça. As empresas que eu devia um monte, foi me fazendo propostas. E eu fui recebendo as propostas e abraçando elas, pastor Marcelo. Fui pagando tudo, irmãos. Há 5 anos atrás, 5 anos e pouco, eu com meu carro velhinho, já todo lugar que eu ia, eu tinha que ligar para o mecânico. Falei: André, eu estou indo lá em Itapiraí, fica atento, daqui a pouco eu te ligo, já me socorrer em algum lugar. Porque eu sabia que o carro ia quebrar no caminho mesmo. Quebrou aqui na Castelo, quebrou lá perto de Sorocaba. O André ia muito buscar: pastor, troca esse carro. Eu falei: bora lá, enquanto Deus não dá uma direção, eu não troco esse carro. Ah, pastor, está na hora. Eu sei, mas eu vou esperar o sinal de Deus, irmãos. E na madrugada eu tive um sonho. E no sonho eu vi 2 placas de carro, uma velha e uma nova. E alguém falou para mim: você pode escolher a nova ou a velha. Eu não sou bobo, eu estou esperando uma resposta de Deus. No dia seguinte abri lá o aplicativo, irmãos. E carros. Aí digitei o carro que eu queria, Spin. A primeira que apareceu, Marcos. Olhei aquilo ali e falei: tá, mas como que eu vou comprar? Eu estou com o nome no SPC, no Serasa. Não tem condições de financiar. 11 horas da manhã, irmãos. O irmão da igreja, eu sempre tinha muito medo disso, de comprar carro no nome dos outros. Falei: meu Deus, eu não vou pedir para ninguém. Às 11 horas bateu o palmo no meu portão: meu pastor, eu vim aqui fazer uma proposta para o senhor. O senhor não pediu não, mas se o senhor quiser, eu financio o carro para o senhor no meu nome. Eu regalei o jornal para ele assim, falei: se faz isso, faço. E eu já tinha visto o carro que eu queria, irmãos. Eu já sabia o carro que eu queria.
Nós fomos lá em São Paulo, numa concessionária da Fiat. O primeiro carro que eu tinha visto, fui lá e compramos ele. 3 pessoas tinham feito ficha para comprar aquele carro. Nenhuma das 3 foi aprovada. Peguei aquele carro. Glória a Deus. Agora ele começou a ficar muito já usado, 150 mil rodados, já começou a dar problema. Eu falei, Deus, agora eu quero um Creta. Irmãos, eu tenho que sonhar, não tenho? E a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Desde o ano passado que eu estou buscando Deus. Mas Senhor, eu não vou fazer sem direção. Na hora que o Senhor me dá o sinal, eu vou e faço. Quando foi sábado, eu sentei no meu sofá. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, você quer um Creta? Eu quero. Aí entrei lá no Mercado Livre. Digitei o carro que eu queria, o ano que eu queria. Aí apareceu o primeiro da lista. Creta 2020, 27 mil quilômetros rodados. A cor que eu sonhava. Aí liguei, um rapaz me atendeu, mas não me deu atenção. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, eu liguei de novo. Aí ele me atendeu e falou, daqui a pouco eu te dou resposta. Também não deu resposta nenhuma. Meio-dia e meio eu liguei, o dono da agência me atendeu, pastor. Aí me deu os dados do carro, procedência do carro, perguntou como que eu queria fazer. Eu falei para minha condição, eu só tenho um spin que eu quero dar de entrada. Valorizaram o meu carro. Na terça-feira eu fui lá ver o carro, pastor. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, não, é mais do que eu pensei. E aí, para a glória de Deus, irmãos, meu crédito já estava aprovado pelo Mercado Pago. O Mercado Pago mandou mensagem para mim, você tem um crédito aprovado de 48 mil reais. Irmãos, quando eu assinei o contrato, eu me alegrei muito, Ivone, porque alguns anos atrás eu precisava de alguém, pastor. Mas Deus me tirou daquela situação, irmãos. E hoje eu pude comprar ali meu carro, está ali o carro que eu sonhava desde o ano passado. Eu quero, Deus, eu quero, mas eu quero no tempo de Deus, irmãos. Então quando as coisas no tempo de Deus, eu fui lá, saí de lá todo pomposo. Eu lembrei daquele mineirinho, né? Andando de jegue, não é lindo, irmão, descalço, canela roxa, pisava num capo de vidro, quebrava o vidro, mas não cortava o pé. É, queridos. Aí você sai de uma concessionária, pastor, dirigindo um Creta com a mão só assim, só no... Mas Deus tem ação, meu irmãos. Isso é para glorificar a Deus. Vou pagar em 48 vezes, tá? Mas é uma prestação que eu cabe no meu bolso, uma condição que eu vou poder pagar em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que é para a glória de Deus, porque minha esposa falou, amor, tudo que a gente tem é para a obra. E, com certeza, eu só faço a obra, mas eu não passeio. Quando eu penso que eu estou passeando, eu estou trabalhando. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Marcelo, pastor Adriana, pela consideração de estarmos aqui. Eu amo muito o senhor, meu pastor. O senhor é um pastor, é um irmão, é um amigo, é um filho, é um conselheiro. E eu tenho certeza, como eu falei aqui, não abriu mais uma igreja. É só uma extensão. É só uma extensão. Porque talvez lá o senhor não ia conseguir levar toda a sua família. E aqui teria a sua família traz mais famílias e outras pessoas virão, mas só que tem um porém, pastor, não vai dar para ficar muito tempo aqui. Porque não vai caber. Então a gente tem que sonhar. E Deus vai mandar pessoas e o Senhor vai ter que ir a um lugar maior, pastor. Vai precisar arrumar um outro lugar. Porque Deus tem pressa, irmãos. Deus está procurando homens sinceros, queridos. Porque os grandes se corromperam. Os bambambãs se corromperam. Os homens que deveriam fazer a obra não estão mais fazendo. Estão fazendo obras para si, não para Deus. Aí Deus pega os pequenos, sinceros, e levanta e diz, olha, vai fazer, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor de Deus pelas almas. E Deus não quer que ninguém se perca. Então, enquanto os grandes não querem, Deus está pegando os que estão aí, se dispõem de Deus. Se dispõem. O dia que o Marcos me ligou, pastor Adriano, eu fui lá na casa dele, disse, pastor, eu estou sentindo de Deus, nós vamos ajudar o pastor Marcos. Você mais ajuda mesmo. Vai para lá, coloca o ombro embaixo da cruz. Não foi isso que eu falei para você, Marcos? Ajuda. Então você que está aqui nessa casa, ele se disponha. Não tem nada pior para um pastor do que ver um monte de gente só esperando por ele. Poucos decidiram, pastor, olha, Deus gerou isso no meu coração, pastor, eu vou fazer, pastor, conta comigo, pastor, eu estou aqui, eu quero segurar os seus braços, igual Arão e Ur, queridos. Você está numa casa abençoada, você está com homens e mulheres que Deus levantou. Então eu te peço em nome de Jesus,
Se disponha. Pastor, toda crise, veja onde você esqueceu Jesus. E volta. Porque com certeza Deus vai honrar a tua fé. Com certeza Deus vai colocar no lugar todas as coisas. Porque a culpa não foi de Jesus de ser esquecido. Foram os pais dele. E tenho certeza. E eu estou aqui obedecendo o meu horário. 15 para as 9. Nunca fui tão pontual assim, pastor. Aleluia. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Só repetir para você aqui o último texto que eu li aqui. A última escrita que eu fiz. Se você não consegue ter uma vida de paz interior, de plena confiança, tá? Plena confiança, é melhor recalcular a rota e descobrir onde você deixou Jesus. Não culpe ninguém. Recalcule a sua rota. Peça perdão para Ele. Fala para Ele: Deus, eu errei. Em algum momento da vida eu deixei o Senhor. Em algum momento da vida eu não fiz questão das suas promessas. Mas hoje eu quero recomeçar, Senhor. Ah, pastor, eu estou aqui há tanto tempo, eu sou crente há tantos anos, mas talvez você não está frutificando. E a árvore que não dá frutos, bons frutos, a Bíblia diz que ela é cortada, pastor, e ela é lançada fora. Recalcula a sua rota nessa noite. Volte onde você deixou Jesus. Eles tiveram que voltar para Jerusalém. Jerusalém é a terra do pão, é o lugar da promessa. Jerusalém é o lugar onde você precisa estar. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Talvez você saiu. Talvez você fez com aqueles discípulos que estavam ali indo para Emaús. Mas de repente eles têm encontro com Jesus e eles voltam e se reúnem com seus irmãos e ficaram esperando a descida do Espírito. Volta para a presença. Talvez você está achando que está na presença, mas pode ser que alguma coisa deu errado na sua trajetória. Então, quando há um arrependimento, querido, há um mover de Deus a nosso favor. Querido Deus, eu oro, Senhor, nessa noite por este povo. Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor gerou no meu espírito, Deus, eu compartilhei com a tua igreja. E a tua palavra nos diz, a Deus, no livro do profeta Isaías, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, mas antes, ó Deus, ela produz o resultado para o qual, meu Deus, ela foi mandada. E eu venho aqui, meu Deus, debaixo da tua graça, Senhor, com a ordenança dos céus, ó Deus, a trazer esta mensagem. Que nós possamos, meu Deus, recalcular a nossa rota, Pai. Meu Deus, e voltar para o centro, ó Deus, o lugar da adoração, Pai. Voltar para o lugar, meu Deus, que o Senhor nos propôs, meu Senhor. É o propósito, Senhor, de estar na tua presença. É o propósito, Senhor, de caminhar na tua presença, de carregar a tua presença, Senhor. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa este povo, Senhor. Oh, meu Deus, abra, Senhor, o entendimento de cada um, para que nós possamos compreender, Deus, a necessidade que temos, Pai, de voltar para o nosso lugar, Deus. O nosso lugar de origem, que é a tua presença, Senhor. O nosso lugar de origem, Pai, que é no centro da tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos, os pastores dessa casa, cada membro, cada congregado, cada família e aqueles que vão chegar neste lugar, Deus. Assim como um dia, meu Deus, Jesus fez esta oração. Ele disse: Pai, eu não oro só por estes, mas eu oro, Deus, por aqueles que hão de crer em mim através destes, ó Senhor. Deus, da mesma maneira, eu oro por este povo que aqui está, mas não oro só por estes, ó Deus. Eu oro por todos que vão chegar nesta casa, Deus, através da vida desses, ó Deus. Que esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar terá, meu Deus, que ser ampliado, porque a sua glória, Senhor, está sobre esta casa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, ricamente este lugar, esta família, os pastores dessa igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E se você crê, se você concorda com esta palavra, aplauda Jesus.